Você já foi atacado? As suas emoções ficaram muito sensíveis? Então, hoje aqui eu quero ministrar uma palavra para vocês que o Senhor hoje de manhã falou comigo, para que a gente venha reconstruir a nossa vida. E através do livro de Neemias, porque nesse fim de ano eu fiz um propósito, o propósito de 52 dias com Neemias, e o Senhor me revelou muitas coisas que eu não sabia. E ele só veio me falando para me fechar as brechas que ficam, sabe? Porque às vezes o que são brechas são coisas que a gente deixa aberto para que o inimigo tenha autorização para entrar na nossa vida. E o que é que são as brechas? Mágoas, né? Falta de liberar o perdão, rancor pelas pessoas, tudo isso, o inimigo ele entra na sua vida através dessa brecha que você deixa. Não pode. Amém? E aí esse inimigo ele causa muitas coisas, porque assim o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Então se ele veio fazer isso em você. Porque o inimigo ele odeia a gente. Por que ele odeia a gente? Porque Deus nos ama. Porque nós somos criaturas dele, nós somos filhos dele. Então, ele odeia a gente. Amém? Por causa disso. Então, o que ele quer é trazer a nós cada vez mais uma destruição. Seja na família, seja na saúde, seja no casamento. Aonde tiver ali uma situação complicada, o inimigo quer destruir você. Amém? E pode até te levar para a morte. Entendeu? Então, é muito importante, porque assim, quantas pessoas morrem por causa de suicídio? Quantas pessoas morrem por causa de doenças que não descobriram nem o que era que a pessoa tinha e a pessoa morreu, sabe? Então, você tem que orar ao Senhor. Você tem que fechar as brechas. E aqui essa palavra aqui de Neemias, que quando eu estava no propósito, o Senhor ficava todo momento falando para mim orar essa palavra. Por quê? Porque ela diz muito que o inimigo, ele tá ali querendo te destruir, mas você tem que entrar com oração. Além do que ele tá falando, que o inimigo tá fazendo, e o que ele tá fazendo, mas você também tem que fazer, orar. Amém? Então eu vou ler a palavra aqui para você de Neemias 4, do versículo 1 até o versículo 9, ó, que diz assim, ó: Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Quem é Sanbalate? São pessoas inimigos que o Neemias, se você ler a passagem, eu te convido a ler o livro dele, porque é muito importante você ler esse livro. Ele fala muito sobre reconstrução, amém? Porque ele estava reconstruindo o muro de Jerusalém, que foi destruído, amém? Que tiraram a força de Jerusalém, porque destruíram o muro deles, amém? Então, para que o vídeo não fique muito extenso, você lê a passagem, lê a Bíblia, lê o livro todo. É rápido, são só 13 capítulos, você vai ler muito rápido, amém? Mas não só ler, pede orientação ao Espírito Santo também, para que ele te direcione à posição certa e em que você encontre as palavras, os versículos para falar com você, amém? Então vamos lá. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: Então, quantas pessoas que ridicularizam você por conta de alguma coisa que você está fazendo? Amém? E isso vai entrando mágoas no coração. Amém? Por isso que você tem que se fortalecer com Jesus.
porque o Jesus é a nossa rocha, amém? Ele não deixa a gente ficar triste, não deixa a gente ficar magoado com as pessoas, amém? O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: Pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecadores, nem apagues as suas maldades, pois provocarão a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias e os árabes e os amonitas e os homens de Asdob souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Então, aqui nessa passagem já diz tudo, né? Diz que pessoas querem destruir você, porque o que acontece? O inimigo age muito através de pessoas, amém? Mas a gente tem que entender que a gente não luta contra carne e sangue, a gente luta contra principados e potestades. Então, e aí, esses inimigos, eles entram na nossa vida através das brechas, através da amargura, através da mágoa, que igual aqui o Sambalate, ele estava aqui fazendo com que o Neemias, ele ficasse magoado, com que os judeus ficassem tristes, porque ele estava zombando deles, entendeu? Mas Neemias estava sempre orando por eles, sempre orando para que os inimigos, eles não venham fazer nada para que eles desistam, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente está muito empolgado para fazer as coisas e aí às vezes vem alguém e fala: isso aí não vai dar certo. Assim como todas as coisas não vão dar certo. É sempre assim, entendeu? E aí você toma um banho de água fria. E aí às vezes é um direcionamento de Deus que você está querendo fazer, mas aí vem uma pessoa e fala que você não tem que fazer porque não vai dar certo. Porque ele já é Deus, ele é futuro, ele sabe o futuro, né? Então, o que acontece? Não pode as pessoas quererem dominar a sua vida. Não pode que as pessoas venham e falam coisas para você e que te deixa magoado, que te deixa triste. É por isso que nós temos que ler a Bíblia. Porque a palavra diz muito assim, ó, que nós somos a rocha, entendeu? Que Jesus é a rocha e a gente tem que construir a nossa casa em cima da rocha, entendeu? Que é Jesus, amém? Não pode ficar se martirizando, se lamentando, porque nós somos humanos e somos frágeis, nós temos um coração, amém? E às vezes as pessoas têm uns corações duros, e aí elas vêm e falam palavras duras para você, e aí você fica triste, chateada, e aí fica magoada, entendeu? E aí isso é uma brecha. Por isso que aqui diz aqui, ó, quando tava avançando ali, fechando as brechas do muro, significa fechando as entradas para onde o inimigo vai entrar, sabe? Aí o inimigo fica furioso. E eu sofri muito com isso, porque quando eu tava no propósito, o inimigo me atacava o tempo todo, sabe? E por quê? Porque o Senhor tava fechando as brechas que estavam ali, porque tinha coisas dentro de mim que ainda eu não sabia que eu tinha, que o Senhor foi me revelando, que eu ainda estava magoada com algumas pessoas, que eu estava triste com algumas pessoas por algumas coisas que eles falaram,
de mim de há muito tempo atrás. E eu ainda tinha isso em mim, mas eu nem sabia. Sabe, eu achava que eu tinha já perdoado, mas não, ainda eu tinha que liberar o perdão ali ainda. E o Senhor foi me transformando e foi fazendo com que eu liberasse o perdão e fechasse todas as brechas para que o inimigo não entre, nunca mais. Amém? E outra coisa também, dependendo da sua religião que você também tem que renunciar. Se você é convertido já, você tem que renunciar, você tem que pedir perdão. Se você alguma vez esteve na idolatria, porque quando você está na idolatria, Deus abomina a idolatria. Leia a palavra, está escrito na palavra. Amém? E ele não aceita idolatria. E o espírito de idolatria também te domina. E você tem que dar um basta nisso e expulsar esse inimigo, esse espírito, porque senão ele não vai te deixar em paz. Amém? Ele vai ficar te atormentando, mesmo você não estando mais dobrando os joelhos para idolatria. Amém? Então você tem que pedir perdão para o Senhor. Pedir perdão para o Senhor, porque teve momentos da sua vida que você não estava com Ele e que você idolatrava outras coisas e que você não pode mais idolatrar nada. E eu digo que não é só imagens idolatria. Idolatria são várias coisas. Idolatria é, por exemplo, você idolatra o seu marido. Não pode. Você idolatra a sua esposa. Não. Você idolatra o seu filho. Não. É Deus no céu e fulano de tal na terra. Não, não pode. Entende? Você tem que tirar isso do seu coração, tirar isso de você, porque idolatria não é só de imagem, é só de religiões. Não, idolatria é também de pessoas, idolatria de objetos, enfim, qualquer coisa que venha a gerar alguma coisa ali, idolatria, isso gera o inimigo e gera uma porta aberta também para o inimigo. Entendeu? Isso é uma oportunidade para ele entrar na sua vida. E não pode. Porque quanto mais brecha você tiver, mais aberto e mais autorização para o inimigo você tá dando para ele entrar na sua vida e fazer bagunça e fazer arruaça. Entendeu? Então, eu peço. E aqui também diz na palavra, ó. Depois de tudo isso que ele falou, que deixou eles furiosos, aí ele vem com a instrução. Mas nós oramos. E não só oramos, tomamos atitude também de colocar guardas lá, nos lugares, entendeu? Então a gente não tá colocando a proteção de Deus em xeque-mate, não. Inclusive a gente ora e toma atitude. Então a gente tem que orar e tomar atitude. Amém? Não é ficar só orando e esperando vir de braços cruzados as coisas. Não. Você tem que orar e tomar atitude. Atitude que o Senhor direcionar. E se o Senhor direcionou para o Neemias colocar guardas nas brechas, então ele colocou. Amém? A mesma coisa nós temos que fazer. Orar, ler a palavra, jejuar e tomar a atitude que o Senhor te direcionar. Amém? Glória a Deus. Então fica essa palavra aqui para você. Não deixe abrir brechas na sua vida. Amém? Não deixe o inimigo ter motivo para abrir brecha na sua vida, para entrar na sua vida, para destruir. Amém? Eu peço e oro para que você seja abençoado por Deus, que você venha entender essa palavra e que você não deixe mais que o inimigo venha trazer brechas na sua vida. Amém? Que o inimigo venha trazer momentos de angústia, de tristeza, que ele não venha entrar por essas brechas. Amém? Que você tenha discernimento espiritual para que você entenda e que você tem que orar e pedir perdão. E pedir perdão e liberar o perdão. E se você tiver com dificuldade com isso, você tem que liberar o perdão e pedir ao Espírito Santo para te ajudar. Amém? Se você tem dificuldade, se tem alguma coisa lá dentro que está remoendo e que você não deixa, pede ao Espírito Santo que ele vai te ajudar. Amém? Em nome de Jesus, essa é a minha oração por você. Glória a Deus, aleluia. E que o Senhor esteja na sua vida, que a paz do Senhor esteja na sua vida. Amém? E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Amém? E se puder, você compartilha, você
também curte e se inscreve no canal pra gente andar aqui junto. Amém? Glória a Deus, aleluia. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.